Olá, estudantes do terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriane, estamos na aula 44. Vamos para os materiais que vamos precisar? Precisa, então, separe um caderno ou uma folha, lápis e borracha e uma régua. É importante você pegar uma régua. Eu vou dar um tempo para você separar esse material e eu já volto. Tudo separado? Vamos ao registro da aula de hoje. Coloque lá a data que você está assistindo essa videoaula, o nosso componente, que é matemática, e o nosso assunto, análise de dados. Eu vou dar um tempo para que você faça esse registro e eu já volto.
Fez os seus registros? Muito bem. Vamos começar a nossa aula, então. Hoje nós vamos falar de análise de dados. Você vai prestar bastante atenção, registrar junto comigo o que eu disser, quando eu disser, tá? Vamos começar, então, falando sobre uma pesquisa. Que seria uma pesquisa? A professora Adriane, que sou eu, do 3º ano, fez uma pesquisa com os estudantes sobre o que eles mais brincaram nas férias escolares. Então, o que é uma pesquisa? Nós partimos de algo que nós queremos saber, mais informações, então nós escolhemos um tema. O tema da nossa pesquisa aqui é o que os estudantes brincaram nas férias escolares. Então, essa é a minha pergunta da pesquisa. Olha só, o que a gente faz nas férias, né? Tem muita diversão. Olha eu aqui me divertindo nas bolinhas, olha eu jogando jogo eletrônico, nadando, assistindo TV, jogando tênis, jogando bola. Tem várias coisas que nós podemos fazer nas férias. E eu queria saber dos meus estudantes o que eles fizeram. Estes são os estudantes que participaram da pesquisa realizada pela professora Adriane. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu preciso definir um público. Quem é que vai me responder a minha pergunta? Então, nesse caso, são os estudantes do 3º ano. Olha só quem participou. O Léo, a Yara, a Maíra, a Linda, o Pedro, a Mia, o André, a Iná, a Júlia e o Luiz. Então, esse foi o meu público. São as crianças que vão responder a minha pergunta. E qual é a pergunta mesmo? A pergunta feita pela professora foi: do que você mais brincou nas férias escolares? As brincadeiras mais votadas foram brincadeiras na água, natação ou simples brincadeiras, jogos com bola, que pode ser tênis, pode ser futebol, voleibol, basquetebol, videogame, jogos eletrônicos, tanto na TV quanto nos consoles, e assistir TV, né? Assistir desenhos, coisas assim. Então, essas foram as brincadeiras que foram votadas pelos meus estudantes. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um quadro onde eu tenho o nome de cada criança, a imagem deles e a imagem que são os ícones que vão representar o voto de cada um. Olha só o voto do Léo. Aquele ícone ali que está abaixo do Léo representa os videogames, os jogos eletrônicos. Então, esse foi o voto do Léo. A Yara, ela gosta de assistir TV e ela assistiu muita TV nas suas férias. A Maíra, ela gosta mais de brincadeiras na água. Esse foi o voto dela. E a Linda também. Ela também gosta de brincadeiras na água. O Pedro, ele, assim como a Yara, ele gosta de assistir coisas na TV. A Mia, assim como a Maíra e a Linda, ela também gosta de brincadeiras na água. O André, ele já curte mais brincadeiras com bola. A Iná também. A Júlia, assim como o Léo, gosta de jogos eletrônicos. E o Luiz, como a Iná e o André, gosta de jogos com bola. Então, esses foram os votos de cada um. E a partir desses votos, eu consigo montar um quadro. Olha só esse quadro. Nós temos duas informações aqui, que seria a brincadeira. A brincadeira, eu tenho listado abaixo dele sobre quais são as brincadeiras que as crianças votaram. Então, aqui, nessa coluna, eu tenho videogame, televisão, água e bola. E aqui eu tenho a coluna total. Esse total vai ser a contagem que nós vamos fazer dos votos de cada um. Por exemplo, videogame. 2 crianças
votaram no videogame. Quem são essas crianças? O Léo e a Júlia. Me ajudem. Olhem lá na tela, coloque o seu dedinho na tela e conte quantas crianças optaram por televisão nas suas férias. Quem foi? Foi a Yara e o Pedro. Então, são 2 crianças, certo? Agora, preste atenção. Água. Quem gosta de brincadeiras na água? Quantas crianças? Conte lá na tela. Coloque o seu dedo na tela e conte. Água, Maíra, a Linda e a Mia. Então, é um total de 3 crianças. E, finalmente, a bola. Conte quantas crianças optaram pela bola. André, Iná e Luiz. São 3 crianças. Entenderam como eu fiz a montagem deste quadro? A partir deste quadro, eu criei este aqui. E neste quadro, eu tenho apenas uma informação relacionada ao videogame. Eu só tenho o total. Aqui também, eu só tenho uma informação em relação à televisão, em relação à água, em relação à bola. Eu só tenho um resultado que é o total. Nesse tipo de quadro, nós dizemos que é um quadro simples, certo? Agora, preste atenção no que vai aparecer ali na tela. Olha o quadro como está um pouco diferente do anterior. Nós temos a coluna da brincadeira, continuamos tendo a coluna do total, mas notem o que houve nessa coluna do total. Preste atenção nesse e nesse. Qual é a diferença desse total e desse total? Aqui, nós separamos menino e menina. No primeiro, nós não fizemos distinção. Nós simplesmente contamos o total de estudantes. Aqui não, nós separamos por menino e menina. Então, nesse caso, ó, nós temos uma informação do menino em relação ao videogame e outra informação em relação à menina falando sobre o videogame. Então, uma informação, 2 informações. Então, nesse caso, esse quadro é de dupla entrada. Mas esses nomes você não precisa decorar. É só para você entender o que nós estamos fazendo. Vamos agora, então, separar menino e menina dessa contagem? No primeiro quadro, videogame, 2 crianças votaram nele. Mas aqui eu quero saber separadamente quantos meninos e quantas meninas. Voltamos lá para o primeiro quadro. Videogame. Videogame é o Léo e a Júlia. Então, é um menino e uma menina. Olhe lá, um menino e uma menina. Percebam que se eu fizer a adição desse resultado com esse, vai dar esse aqui, ó, porque aqui eu não tinha ainda separado, né? Televisão. Nós sabemos que 2 estudantes votaram na televisão, mas vamos voltar lá e ver quem desses estudantes que votaram. Televisão é a Yara e o Pedro. Então, novamente, um menino e uma menina. Olhe lá, que dá 2 também. Água, 3 estudantes. Maíra, Linda e Mia. Tem algum menino aqui nessa lista? Não. Então, a gente coloca 0 para menino. A informação da água e do menino. E a menina para a água? Quantas votaram? 3, que nós vimos aqui, né? 3 meninas. Finalmente, a bola. Na bola, nós temos o André e o Luiz, que são meninos, então são 2. E temos a Iná, que é uma menina. Se eu adicionar esses 2, vai dar 3 votos, que corresponde a esse voto aqui. Então, aqui nós temos um quadro
de entrada simples e aqui um quadro de dupla entrada. Eu tenho duas informações para cada linha. A linha do videogame, duas informações, de televisão também e assim por diante. Tudo bem até aqui? Vamos continuar então. Agora eu trago para vocês uma tabela com medidas e idades de estudantes. Vejam só. No anterior, eu falava muito a palavra quadro. Agora, eu estou falando a palavra tabela. Mas parece que é a mesma coisa, não parece? Prestem atenção. Aqui nessa tabela, nós temos na coluna Nomes o nome de 4 estudantes. A Rose, o Ivan, o Luca e o Edu. Nesta coluna. Mas nós temos a coluna Peso, a coluna Altura e a coluna Idade. Percebam que informações sobre a Rose. Eu tenho a informação do peso dela, da Rose também, a altura dela e da Rose, a idade. Aqui eu tenho 3 informações para cada elemento, para cada estudante. Então, continua sendo uma tabela de dupla entrada. A dupla entrada quer dizer 2 ou mais entradas. Eu poderia ter mais uma informação aqui e ainda continua sendo uma tabela de dupla entrada, tá? O nome não se preocupe. Então, vamos ver se nós sabemos ler esta tabela. Qual é o maior peso que nós temos aqui? 35, 33, 29 ou 32? Qual deles? O 35. Mas se o maior peso é 35, quem é a criança que está relacionada a essa informação? Aí eu vou olhar na linha. Então, coluna peso, 35. Linha do 35, Rose. Isso quer dizer que a Rose pesa 35 quilogramas. E agora, falando sobre tabela, olha a diferença de tabela e de quadro. A tabela, percebam, agora olhe o quadro. Aqui eu não coloquei as informações porque não são relevantes. O que é importante é a diferenciação de tabela e de quadro. A tabela, ela não tem esse contorno externo aqui. Estão vendo? Eu só tenho linhas e tenho as colunas e está aberto. Aqui eu tenho o contorno externo, vejam, percebam. Eu poderia transformar essa tabela num quadro, era só fechar. Essa é a diferença básica de quadro e tabela, só para você saber. Agora, você vai anotar lá no seu caderno. A mesma tabela que eu acabei de mostrar, vocês vão fazer algumas análises nela. Eu vou ler e você preste bastante atenção na leitura e nas perguntas. Depois que eu terminar de ler as perguntas, você vai resolver isso sozinho, porque eu vou te dar um tempo, certo? Olhe lá. Qual é a criança mais alta? Dica: se eu estou falando de altura, você tem que buscar a coluna altura. A altura está aqui. Se eu quero a mais alta, você vai analisar as informações que estão nessa coluna. Quem será que é o número maior? 140, 135, 133 ou 136? Isso só não basta. Você vai perceber qual é o maior e depois você vai ter que saber qual é a criança. Então, primeiro identifica a coluna e depois identifica a linha. Isso é bastante importante para você saber de quem se trata essa informação. Pergunta 2. Quantos anos tem Luca? Vejam que agora é na coluna Nomes que eu tenho que procurar. Onde é que está o Luca? Localiza o Luca. Mas eu quero saber quantos anos ele tem. Então, eu tenho que buscar a coluna da idade. E aí, eu vou descobrir um número que representa a idade dele. Pergunta
3. Qual a diferença de altura entre Rose e Edu? Rose e Edu, localiza lá, Rose e o Edu. Depois disso, você tem que ver a diferença de altura. O que é diferença? Diferença em matemática é uma operação. Você se lembra qual é a operação que representa uma diferença? Fique atento. Pergunta 4. Que estudante pesa 33 quilogramas? Eu quero saber o nome desse estudante. A informação que eu tenho é que ele tem 33 quilogramas. Então, eu vou buscar na coluna peso, 33 quilogramas. Será que é na altura, que está em centímetros? Ou será que é na idade? Se eu estou perguntando peso, você tem que se referir à coluna correta. Ou essa, ou essa, ou essa. Identificou onde está o 33? Aí você consegue, através da linha, descobrir o nome desse estudante. Ok? Entendeu? Eu vou fazer uma breve leitura, novamente, para você, primeira até a 4ª pergunta, e aí você vai fazer sozinho. Qual é a criança mais alta? Quantos anos tem Luca? Qual a diferença de altura entre Rose e Edu? E que estudante pesa 33 quilogramas? Peça ajuda de um adulto se você não conseguir fazer a leitura. Eu vou dar um tempo para você e eu já volto.
Conseguiram fazer? Vamos verificar, então, a resposta correta? Qual é a criança mais alta? Bom, eu estou falando de altura, então eu tenho que buscar a coluna dessa informação, da altura, que é essa aqui. Mais alta, então, seria o maior número que está nessa coluna. O maior número aqui é o 140. E esse número da altura, 140, está relacionado com qual criança? Eu tenho que seguir a linha. Olha a linha aqui da Rose. Você respondeu a Rose? Número 2. Quantos anos tem Luca? Vamos localizar, então, na coluna nomes. Olha o Luca aqui. Vamos também localizar a idade dele, que é 8. Então, nome, seguindo a linha, idade, 8. Foi isso que vocês responderam? 8 anos. Pergunta 3. Qual a diferença de altura entre Rose e Edu? Vamos localizar, então, a Rose e o Edu? A Rose está aqui, o Edu está aqui, na coluna nomes. Mas eu quero saber a diferença de altura entre eles. Olha aqui a coluna altura. 140 centímetros da Rose, 136 centímetros do Edu. Eles têm alturas diferentes. Mas qual é essa diferença? A diferença nós resolvemos através da operação de subtração. Nós fazemos, então, 140 menos 136. É uma conta simples. Eu posso pensar assim, 136, eu quero chegar no 140. Imaginem lá na cabeça. 136, 137, 138, 139, 140. Eu tenho 4 centímetros. Então, é essa a diferença de altura entre Rose e Edu. Então, falando de diferença, estaremos nos referindo à operação de subtração. Pergunta 4. Que estudante pesa 33 quilogramas? Eu já tenho o peso dele, 33. Na coluna peso, 33 está aqui. De quem é essa informação? Do Ivan. Olha lá, Ivan. Entenderam como nós fazemos a leitura de uma tabela? Nós temos 3 informações aqui para cada estudante. E a relação é coluna e linha. Agora, olha só, a Lia tem 9 figuras geométricas e eles têm formas diferentes e cores diferentes. O que ela quer? Ela quer organizar a quantidade de figuras geométricas no quadro a seguir, tá? Nesse quadro aqui. Como é que ela fez? Como que ela pensou? Ela pensou em separar eles pela forma. Quais são as formas que nós temos aqui? Nós temos, que forma é essa? É um triângulo. Então, olha lá como é que vai ficar. Então, a forma, as informações de forma vão ficar nessa coluna. Que forma é essa? É um quadrado. Vejam que ainda não estão coloridos, nós só estamos fazendo a forma. E a última forma aqui que nós temos é um círculo. Então, na coluna nós vamos colocar as formas e na linha nós vamos colocar a cor. Porque, veja, eu tenho triângulos de 2 cores diferentes e assim por diante. Então, quais as cores que apareceram ali? A cor nesse sentido, na linha. Nós temos a cor laranja, a cor verde, a cor roxa e a cor azul. Então, veja que nós separamos por forma e por cor. E agora, nós vamos fazer uma contagem. Acompanhe comigo a contagem
das formas. Vamos então contar quantos triângulos tem e relacionar também com a sua cor. Quantos triângulos laranja nós temos aqui? Veja só. 1, 2. Olhe lá. Então, a linha da forma, que é o triângulo, e a coluna da cor, 2. Agora, eu quero saber quantos triângulos verdes nós temos. Triângulo verde. Olha aqui, nós temos 1. Linha do triângulo, coluna da cor. Continuando, temos triângulo roxo? Sim ou não? Não. Então, nós podemos colocar 0 ou um tracinho. Eu vou colocar um tracinho, tá? Temos triângulos azuis? Não temos também. Então, vou colocar um tracinho. Continuando, agora nós vamos ver a forma quadrada. Temos quadrado laranja? Temos quadrado verde? Temos quadrado roxo? Temos quadrado azul? Nós vamos contar. Quadrado laranja, tem algum? Não tem. Então, nós vamos marcar aqui um tracinho, ó. Quadrado laranja. E aqui, quadrado verde. Quantos quadrados verdes nós temos? 1, 2. Tá lá. Quadrado roxo. Quadrado roxo, nós temos apenas 1. E aqui vai a informação da forma quadrada e da cor azul. Quadrado azul, nós temos 1. Tudo bem até aqui na construção deste quadro? Continuando. Falta apenas nós contarmos os círculos. Temos círculo laranja? Tem algum? Não temos, então vamos fazer um tracinho. Temos círculo verde? Não temos. Temos círculo roxo? Temos um. Temos círculo azul? Temos um. Então, nós fizemos uma contagem de quantas formas, relacionando essas formas com as suas cores. Entenderam até aqui? Aproveitando que nós já fizemos a construção deste quadro, agora nós vamos usá-lo para fazer um gráfico. Acompanhe comigo lá. Aqui nós temos os triângulos e veja que nós temos a quantidade de triângulos e das suas cores. Triângulo laranja, eu tenho 2. Então, olha só como é que eu vou fazer aqui. Vou colocar um triângulo aqui. Um triângulo laranja, mais um triângulo laranja. Certo. Triângulo verde. Eu tenho um triângulo verde. Então, aqui no mesmo espaço do triângulo, só que como ele é cor diferente, eu vou colocar do lado. Só tenho um triângulo verde. Acabaram-se os triângulos. Agora, eu vou para o quadrado. Quadrado eu tenho de 3 cores, o verde, o roxo e o azul. Então, vamos começar com o verde. Quantos verdes tem lá, estudantes? Verdes eu tenho 2. Então, 1, mais 1, 2. Tem mais quadrados? Tem um roxo, que eu vou representar com uma folha rosa. Aqui é o nosso roxo, tá? Representa o nosso roxo lá. E o azul? Nós temos um quadrado azul. Então, são as 3 cores que nós temos aqui de quadrados. Vamos agora para o círculo. O círculo, nós temos 2 cores diferentes, que é o roxo e o azul. O meu roxo, eu representei aqui por este. E o azul por este. Certo? Então, assim que ficaria o nosso gráfico partindo desse quadro. Vamos em frente?
Veja lá na tela. Nós fizemos de acordo com o quadro que nós montamos o gráfico. Certinho? No final do trimestre, a professora Adriane, que sou eu organizei uma lista com a quantidade de atividades realizadas e entregues por cada um dos seus estudantes. Então, agora eu estou começando uma outra pesquisa. Eu peguei as atividades dos meus estudantes e fiz uma contagem de quantos eles fizeram e entregaram. Olha só como ficou a minha lista. O Léo, a Yara, a Maíra e a Linda. O Léo, a Yara, a Maíra e a Linda. Daí aqui, o Léo entregou 6 de língua portuguesa, 8 de matemática e 3 de história. E assim por diante. Eu fiz uma lista de uma forma de acordo com aquelas informações que eu tinha. Só que veja, é meio ruim de analisar essas informações nesse formato. Então, o que eu fiz? Em seguida, a professora organizou essas informações em um quadro. Observe. Agora eu tenho aqui os nomes dos estudantes e o componente, língua portuguesa, matemática e história. E cada um entregou uma quantidade. Veja que está bem melhor de enxergar do que a maneira anterior, que era uma lista. Fica fácil de identificar quanto que o Léo entregou de língua portuguesa, de matemática e de história, certo? Qual estudante entregou menos atividades? Então, vamos analisar. Eu não sei se é menos de língua portuguesa, de matemática e de história. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar qual foi o estudante que entregou menos em língua portuguesa. Quem será que foi? Entre 6, 7, 3 e 8, qual é o menor número? É o 3. E o menor número em matemática? Foi o 4. E o menor número em história? Foi o 1. Bom, então, essa linha inteira se refere a qual estudante? Refere-se a Maíra. Ok? Então, a Maíra foi a estudante que menos entregou atividades. Outra pergunta. Qual estudante entregou mais atividades de língua portuguesa? Agora eu estou falando de língua portuguesa. E quem entregou mais? Então, eu tenho que analisar na língua portuguesa o maior número. Nesse caso aqui, o maior número é o 8. E quem é o estudante? Vou olhar na linha. Seria a Linda. Olha lá. Continuando. A partir das informações do quadro, organizamos um gráfico de barras e agora você vai observar que são as mesmas informações do quadro anterior, mas agora eu trouxe para um gráfico, então vai facilitar ainda mais a nossa visualização. Perceba, aqui eu tenho a minha legenda, que o azul é língua portuguesa, o laranja é matemática e o vermelho é história. Aqui eu tenho o nome de cada estudante e veja que aqui eu tenho as quantidades. Por exemplo, o Léo, de língua portuguesa, que é azul, ele entregou 6 atividades. Certo? Qual estudante entregou menos atividade? Bom, se nós olharmos visualmente, o azul da Maíra é o menor em todos. Percebam isso. Ainda da Maíra, o laranja é o menor de todos também. E o vermelho também. Então, ela foi a estudante que menos entregou tarefas. E qual estudante entregou mais atividades de língua portuguesa? Agora a gente vai ter que olhar na legenda. Língua portuguesa é qual cor? É a azul. Preste atenção no azul do Léo, da Yara, da Maíra e da Linda. Qual deles é maior? Podemos perceber que é o da Linda. Olha só, a Linda é 8,
A Yara é 7, o Léo é 6 e a Maíra é 3. É assim que nós lemos esse gráfico. E agora chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido como nós fazemos uma pesquisa, como nós organizamos em tabelas, organizamos em quadro, como nós fazemos para fazer a leitura e a análise dessas informações, análise desses dados. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha feito seu registro. Muito obrigada por ter assistido até aqui e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, crianças! Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau.